A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde a todos. Dia 23/10/2023. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o referente tema. É hora de voltar, é isso mesmo. É hora de voltar. E o versículo a qual usarei como base para falar deste tema está no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. O capítulo é o 4, o versículo é o 18. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4, versículo de número 18, que diz assim: Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e retornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. É hora de voltar. Nesse livro do Êxodo, Moisés ele já está ali há 40 anos no deserto. Agora Moisés já é um homem casado, pai de filhos, com uma esposa. E Moisés saiu do Egito após ele ter cometido um crime, um homicídio. Ele saiu fugido para não morrer. Aí passa-se 40 anos que Moisés está lá no Egito, no deserto. Deus aparece a ele por intermédio de uma sarça. E Deus vai falar para ele voltar, que aqueles que procuravam a morte dele já haviam morrido. E aqui Moisés está falando com seu sogro Jetro, que ele vai voltar ao Egito para ver se os irmãos dele ainda vivem. E lá Deus vai fazer de Moisés o libertador de Israel. É hora de voltar. No livro do Gênesis, no capítulo 32, no versículo 3, pós Jacó ter saído fugido de seu irmão Esaú, quando ele e sua mãe Rebeca artimanham um plano para enganar ali o seu pai Isaac, para que Isaac abençoasse Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Então, em Gênesis 32, Jacó já está lá por 20 anos. Ele trabalhou 7 anos por uma esposa por nome de Lia, trabalhou mais 7 por o nome da sua esposa Raquel, e trabalhou mais 6 anos em troca de salário. Só que aí agora Jacó ele vai voltar ali para sua terra e vai encontrar o seu irmão Esaú, que vai o receber em paz. É hora de voltar. No livro dos Juízes, no capítulo de número 11, os irmãos de Jefté também expulsam a Jefté de casa. Jefté vai para uma ilha por nome de Tob. Lá ele chefia um exército, começa a fazer justiça naquela terra violenta. Então, quando vai haver uma guerra Israel não tendo soldados para lutar a guerra, ouvem falar que o irmão a quem eles haviam expulsado de casa havia se tornado um guerreiro e agora chefiava um exército, e vão chamar o irmão dele para voltar. E Jefté vai voltar com eles, vai vencer a guerra e se tornará o juiz de Israel. É hora de voltar. Segunda Reis, no capítulo 4, versículo 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal. Eliseu havia saído para aprender com Elias, na onde após Elias ser arrebatado, ele recebe porção dobrada do Espírito. E agora ele volta a Gilgal, onde a fome era extrema na terra. E ali Deus o usa para tirar a morte que havia na panela. E todos puderam comer em paz. É hora de voltar. No livro de Mateus, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, o anjo do Senhor vai dizer a José para que ele pegue sua mulher Maria, também o menino Jesus, e volte para Israel, volte para Jerusalém, pois aqueles que queriam a morte do menino também já haviam morrido. E aí eles voltam. É hora de voltar. No livro de Lucas, no capítulo de número 15, após o filho pródigo ele pedir a herança a seu pai, sair, gastar toda a sua herança com os amigos, com as baladas, com as bebidas, com as noitadas. Então, até quando que ele se vê em uma situação de extrema miséria, tendo um pai rico, e ele passando fome, tendo roupas limpas na casa de seu pai, e ele todo sujo, até que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele volta para casa e o pai o recebe com festa. É hora de voltar. E o que eu estou querendo dizer por intermédio desta palavra? Quero dizer para você que é hora de voltar. É hora de voltar para a casa de Deus, você que está afastado, você que se desviou,
Você que deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para A, para B, para C e acabou se enfraquecendo na fé e abandonando a fé. É hora de voltar. É hora de voltar a fazer a obra com o primeiro amor. É hora de buscarmos o reino do céu e a sua justiça antes de todas as coisas. É hora de fazer a obra de Deus por amor às almas, por amor a Deus, não por amor ao dinheiro, e não em troca de coisas materiais. É hora de voltar. Então Jesus ele nos chama nessa manhã para voltarmos, para que a gente volte, para que a gente se achegue a Ele, para que a gente lembre da primeira essência, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E muitas das vezes no meio do caminho, no decorrer da nossa jornada, nós acabamos se distanciando daquilo que realmente era o propósito de Deus. É hora de voltar. Assim como muitos desses homens, uma hora saíram fugidos, outra hora saíram expulsos, saíram despejados, saíram perseguidos, mas chegou o tempo dele voltar. É hora de você, pai, que abandonou seus filhos, que abandonou a sua esposa, e a sua esposa fala que está de braços abertos esperando você retornar, e os seus filhos morrendo de saudade, esperando com que você volte para casa. É hora de voltar. É hora de você, esposa, né, que abandonou o marido, que abandonou os filhos, que foi viver uma aventura, e ainda assim os seus filhos, o seu marido estão lá com os braços abertos, esperando com que você acorde, caia em si e dê valor àquilo que realmente importa e volte. É hora de voltar. Então que a gente venha acordar enquanto é tempo, porque hoje Jesus ele está nos dando a oportunidade de voltarmos às boas práticas, de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos a buscar a sua presença, porque vai chegar um dia em que Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para trazer o juízo sobre a terra, e aí não terá mais tempo para que nós voltemos. Então volte enquanto é tempo, agarre a oportunidade que você tem recebido, se dedique, busque, intensifique a sua vida na presença de Deus, na busca de Deus, na santidade, na obediência. Mas volte, você que se perdeu pelo caminho, que ainda frequentando aos cultos, mas está distante, está vivendo uma vida promíscua, em desobediência, em rebeldia, está ainda na casa de Deus, mas voltou às drogas porque outra hora já era liberto. Está ainda na casa de Deus, mas já voltou ao crime porque outra hora também estava liberto. É hora de voltar. Volte enquanto a sua cabeça ainda está no seu pescoço, enquanto você ainda tem vida, enquanto você ainda tem a oportunidade. Você que outra hora estava na igreja, agora voltou para o mundo do crime, é hora de voltar para a igreja. Deus ele te chama nessa tarde para que volte. Aproveite a oportunidade e volte, porque é hora de voltar. Fique com essa palavra, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.